Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Muito bom dia a todos. É subejamente conhecida a astúcia do nosso Primeiro-Ministro, que através de trocas e baldrocas tem conseguido, com muito sucesso, levar a água ao seu moinho, e nós, políticos, temos que saber também lhe tirar o chapéu. Ninguém tem dúvidas das reais intenções daqueles que hoje governam o Terreiro do Paço. Querem colocar à força um governo socialista aqui na Madeira. Com ou sem geringonça, o que interessa é pôr o PS aqui no governo da região autónoma da Madeira. O primeiro passo era retirar os indesejáveis do caminho. E isso já foi conseguido no último congresso do Partido Socialista aqui na Madeira. Agora o caminho é manipular a opinião pública, ou, de certa forma, relembrar a opinião pública dos deslizes do PSD. Todos nós, efetivamente, conhecemos a dívida da Madeira e as consequências lesivas para os madeirenses e para os porto-santenses dessa abismal dívida pública. Agora, eu acho que é importante e cabe aos verdadeiros democratas e autonomistas desta casa não se deixarem cair em politiquices, porque esta retórica política, de nada interessa aos madeirenses. Os madeirenses e a nossa luta deve-se pautar por defender uma vida digna para todos nós. Trabalho com direitos, criação de emprego na região, e é isso que efetivamente deve ser o nosso foco. Não devemos deixar o debate político cair na politiquice. Tenho dito muito obrigada. Obrigado. Obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. O Partido Trabalhista, por ocasião do falecimento do ex-deputado desta Casa, Américo Clemente Pereira, traz aqui este voto de pesar, reconhecendo o seu valor e o contributo para a consolidação do nosso regime autonómico após o 25 de abril de 1974. Reconhecemos a sua participação ativa durante os primeiros anos do Parlamento Regional. Achamos justa esta sincera homenagem por parte de todos os deputados desta Casa. Américo Pereira, mesmo antes do 25 de abril, já nos anos 60, quando trabalhava no depósito de pão da Companhia Insular de Moinhos, era um cidadão atento e crítico ao regime que então se vivia. Para quem teve o privilégio de privar, percebeu-se que era de facto um antifascista convicto, um homem que repudiava o salazarismo e a sua política de guerra colonial, que levava para a guerra milhares de madeirenses a fim de combater numa guerra que não era sua. Por isso, esta homenagem que o Partido Trabalhista Português traz aqui à Assembleia Legislativa da Madeira, achamos mais que justa. Muito obrigada. Muito obrigado, senhor. Muito bem. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. No entender do Partido Trabalhista Português, a resolução e a discussão dos problemas da colonia dava um bom debate na Assembleia Legislativa da Madeira, porque a terra que foi entregue a quem a trabalhava foi uma grande conquista dos madeirenses. Relembramos grandes protagonistas desta luta que merecem ser homenageados nesta casa: Inês Fonseca, do PCP, João Lizardo, do PCP, Rui Nepomuceno, do PCP, Padre Martins Júnior, da UDP, e Paulo Martinho Martins, também da UDP. Portanto, foram pessoas que ao longo da sua vida se debateram para que os problemas da colonia ficassem resolvidos. O doutor Alberto João Jardim, como bem sabemos, todos nós conhecemos o percurso do PSD nesta matéria, que sempre utilizou e defendeu a ideia que os madeirenses não deviam ficar com a terra de ninguém, deviam comprar a preços baratos aquelas terras, quando efetivamente os antepassados dos camponeses, daqueles que trabalhavam a terra, já tinham pago com o seu suor, com o seu trabalho, o valor efetivo daqueles terrenos. Depois, aqueles que efetivamente conseguiram concretizar a transmissão e a titularidade desses mesmos terrenos,
com a falta de apoios ao setor agrícola, não tiveram outra alternativa senão vender aos especuladores imobiliários estes terrenos. E depois foi aquilo que se veio, a região autónoma da Madeira, aquilo que nós temos de melhor, a nossa paisagem, completamente descaracterizada e sem qualquer tipo de organização urbanística. Vamos, por exemplo, ali ao Estreito de Câmara de Lobos, que é uma zona agrícola, e depois vemos no meio de apoios de bananeiras, apartamentos que parece que estamos em Manhattan. Portanto, vemos que há ali não há qualquer harmonização da nossa paisagem, nem nunca houve um cuidar sobre aquilo que nós temos de melhor e organizar a parte da cidade e a parte do campo, que deveria ser uma divisão bem clara por parte do Governo Regional. Nós temos, por exemplo, também o caso emblemático do Caniço. Reconhecemos a importância de ter havido uma zona mais urbana e, de facto, isso é imperioso, a nossa crítica não se pende sobre isso, mas também vimos zonas urbanas completamente desorganizadas, sem arruamentos, sem quarteirões, sem o devido arranjo, que hoje as grandes capitais, as grandes metrópoles, são um grande exemplo disso. Portanto, e a região continua a marcar passo nessa matéria. Cada um fez o que quis e bem entendeu. O que interessava era, de facto, encher a gula e os apetites dos especuladores imobiliários, não interessava aonde. A Madeira sempre foi uma terra que, nesse aspecto, foi sem rei nem roque. Nunca houve qualquer controle nem disciplina nessa matéria e, obviamente, que agora todos nós estamos a sofrer com essas consequências, e creio que o futuro deve ser no sentido de se aprender com os nossos erros e fazer mais e melhor no futuro. Muito obrigada.